Olá, Itapetininga, boa noite. Tudo bem? Hoje, na segunda entrevista do Outubro Rosa, eu tô com Cláudia Meneghella. Vocês não têm noção o quanto essa mulher é focada, o que eu pesquisei sobre ela. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, tudo bom? Um prazer estar aqui com a Cris, uma honra. A gente se conhece assim de grupo, é um monte de grupo, agora a gente está na Consegue também, você chegou há pouco tempo, não que eu esteja há muito tempo também, né? Sim. Mas já faz um tempo, né? E vamos começar do começo. Eu estava dando uma olhada no seu currículo. Sim. Gente, isso é qualquer coisa impressionante. Você fez economia, você fez MBA, você fez... Não, fale você. Você é daqui Itapetininga, vamos começar por aí. A primeira coisa que eu gosto muito de trocas, né, como essa hoje, muito valiosa. E então por isso eu não paro de estudar, mas não somente um tema, para me especializar aí em diversos assuntos. E como a Cris falou, também atuar aí na comunidade, porque é na comunidade que a gente conhece, que a gente tem um conhecimento orgânico. Eu sou formada em economia, com pós em gestão empresarial, sou tecnóloga da FATEC, onde eu aprendi muito, também gestão empresarial. Isso, você fez MBA. Fiz MBA em gestão empresarial, mas também... setor público, setor público, não, só gestão empresarial. Tá. E recentemente eu fiz, onde eu conheci o Lixo Zero, a especialização em cidades inteligentes. Além disso, eu também faço pedagogia, né, porque eu quero entender um pouco mais dessa área, que eu acho muito interessante. E, enfim, tem bastante... fui para o exterior já fazer um curso de marketing. Eu não tenho tanto marketing igual a Cris, mas eu busco conhecer. Assim, na medida do possível, do meu tempo, eu me dedico também para isso. Minhas páginas sociais são todas feitas por mim, por enquanto. Você é filha de Itapetininga? Eu vim para cá, na verdade, em 1983. Meu avô era administrador da Fazenda do Estado, então ele mudava muito e a gente ia atrás. A última que ele administrou foi Angatuba, o Horto Florestal, mas também aqui aqui perto de São Miguel, uma outra fazenda, e enfim, Manduri, Registro, e aí a gente foi seguindo o meu avô e a gente veio parar em Itapetininga em 1983. E não saímos mais, gostamos muito da cidade e é aqui que eu pretendo ficar por um tempo. Você é casada? Não, eu sou solteira. Meus filhos são 3 cachorros. 3 cachorros? Sendo que um é adotado. Verdade. Você está falando de fazenda, essas coisas, tem um pouco, sua história é um pouco parecida com a da minha família também. Meu pai era administrador de fazendas e a última vez que ele, viajava o Brasil inteiro como administrador, né? Onde tinha emprego ele ia. E nós saímos de São Miguel Arcanjo quando a gente tinha 17 anos para fazer o terceiro colegial aqui, a gente estudar aqui. E aí a gente fincou o pé aqui em 79, então um pouco parecido, engraçado isso, né? Sim. E outra coisa que eu estou ouvindo você falar, e eu acho bem interessante, que a gente não precisa ser só uma coisa na vida, né? Não. E você é a partidária disso, e na primeira entrevista eu falei justamente sobre isso, porque a primeira convidada não veio, então eu acabei fazendo uma live e me desafiei, porque eu não tinha feito nunca live. E você falando disso, eu falei, o limite da gente está aqui. E o conhecimento não ocupa espaço, né? Não, e essa última pós que eu fiz de cidade inteligente, na verdade eu entrei na pós falando assim, nossa, o que será que eu vou conhecer lá dentro? Sim. Eu não imaginava a transformação que ia ser na minha cabeça, na minha mente, e isso ia conseguir passar, inclusive, para vocês. Então, aí que surgiu o Lixo Zero. Foi lá que eu conheci, que eu comecei, veio a pandemia, eu estava em plena
metade eu cursei presencial e a outra metade à distância. E então foi lá que eu comecei a fazer, quando veio a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias lives para eu conhecer aí mais um pouco do assunto. E numa delas eu fiz a live sobre lixo com o Lucas da Concap, lá de Florianópolis. E ele me desafiou e falou assim, Cláudia, te desafio a fazer a primeira semana do Lixo Zero em Itapetininga. Isso em 2020? 2020, em plena pandemia. Isso mesmo. Aí eu falei, não, desafio aceito. Fui, fiz várias lives e fiz algumas atividades em escolas municipais da cidade. E aí foi nessa época de pandemia, comecei meus trabalhos voluntários. Fizemos um parque de pneu na escola da Chapadinha Municipal. Você fala fizemos? Eu, os pais de aluno, a diretora, Giovana, que é muito atuante. Você fazia por aqui, então? Após? Após aqui? Não, após ela era presencial antes da pandemia. Mas aqui em Itapê? Em Sorocaba, na Francês. Ah, tá. E depois com a pandemia ela se tornou à distância. E... Eles vinham para cá, a professora também vinha para cá fazer essas coisas? Não, meu trabalho voluntário após era à distância, de forma virtual. Mas durante a pandemia eu estava home office, mas nas minhas áreas, na hora vaga, eu fazia trabalhos voluntários na área de lixo zero. Então, eu junto com a diretora Giovana, a gente começou aí a fazer o parque de pneu. E onde que foi mesmo? Ali na Escola Municipal da Chapadinha. Tá. E fizemos também nesse tempo aí, porque eu demorei, até eu vacinar, eu demorei para voltar, mas a escola foi voltando aí aos poucos também. Então fizemos, também participei da Semana do Meio Ambiente, onde a gente fez plantio de muda, e aí começou. E não parei mais desde então. Mas então você acaba que você encontrou seu nicho, de uma certa forma? Quer dizer, na verdade, assim, o lixo zero, ele é muito mais, ele tá muito... Você abriu empresa também. Ele tá muito voltado aí para o ESG, que recentemente emergiu aí após pandemia. ESG é a sigla em inglês, que significa E de ambiental, S social e G de governança. Então, na verdade, as empresas pararam de se preocupar somente com o lucro a curto prazo, porque você tem que ter uma visão sistêmica do negócio, além de ter aí um horizonte médio e longo prazo. Até para você não ter escândalos da marca que vai impactar no seu lucro, ou também algum problema ambiental que vai impactar no seu lucro, ou até mesmo social, porque se você tem uma empresa numa comunidade que não vai bem, né, a empresa também acaba não tendo aquela sustentabilidade. Então a gente já está chegando na sua empresa de lixo zero. Você dá consultoria para as empresas, Sim, então, eu tenho... com relação à sustentabilidade e nesse sentido. Gente, olha que bacana, eu já estava achando que era outra coisa, mas você tem conversado. Não, eu comecei com lixo zero e aí entrei, agora inclusive vou fazer uma pós em ESG, mas eu já tenho vários cursos nessa temática e eu dou consultoria. Funciona assim, o Instituto Lixo Zero, que eu faço parte do Instituto Lixo Zero Brasil, ele forma embaixadores e consultores. O embaixador, ele atua de forma a inspirar as pessoas. Eu não sou coletor de resíduos, que muita gente confunde. Sim. Acha que só porque eu sou embaixadora, eu tenho que todo final de semana ficar coletando resíduo. Eu faço uma atividade ou outra, eu ajudo, mas principalmente a minha função é trazer o conhecimento, é inspirar como embaixadora. E é um trabalho voluntário, eu não recebo verba de ninguém, então a verba sai da consultoria. Da Casa Lixo Zero Brasil, que é a minha empresa. E, por outro lado, eu sou consultora do Instituto, então eu posso atuar como consultora Lixo Zero. E aí todo esse ramo aí, que envolve cidade inteligente, que envolve a gestão de resíduos e meio ambiente ESG.
Então, nessa parte de consultoria que eu abri a minha empresa, e aí eu posso sim ter um foco mais comercial. Que é essa coisa de prestar o serviço, de mostrar para a empresa a importância da sustentabilidade, da ecologia, do trabalho, pensando no meio ambiente, né? A gente vê muito isso lá fora. Como é que você está percebendo isso aqui na nossa cidade, na nossa região? Então, você já tem uma carteira, nem que seja pequena, de clientes? Na verdade, eu atuo também na Sabesp de Itapetininga, onde eu implementei, junto com a equipe, o projeto no planejamento operacional de redução do uso do copo plástico. E a gente já teve um bom resultado. Foram 49 cidades que a gente implementou esse projeto, e também a redução da impressão usando aí trâmites digitais. Quando você fala de acabar com o copo plástico, a pessoa traz um copo da casa dela, é isso? Na verdade, assim, depende da empresa. No caso da Sabesp, inicialmente a gente presenteou o empregado com uma caneca reutilizável. Tá. Mas, por exemplo, eu tenho diversas canecas na minha casa, então eu vou usando, cada semana eu uso uma, e assim eu vou revezando e vou... Você continua na Sabesp? Sim, eu atuo na Sabesp, eu sou analista de orçamento, na verdade, de planejamento e orçamento da Sabesp, e fico aqui na sede em Itapetininga. Já a minha consultoria, hoje, como eu atuo em 2 focos, eu tenho ela se confunde um pouco, né, o embaixador com o consultor. Então, eu faço muitas ações voluntárias, e agora que eu estou começando a fazer a consultoria em si. Eu já fiz a consultoria na Facens, dando os primeiros passos para conseguir a certificação Lixo Zero. Também fiz alguns projetos piloto no Objetivo, em escolas municipais e estaduais. Eu atuo com palestra totalmente voluntária. E também eu dou os primeiros passos aí pro Lixo Zero. E a molecada, a molecada é receptiva? Muito, muito. Adolescente. Então, você faz palestra para crianças de 9, 10 anos ou adolescente? Ou desde pequenininha? Como é que... Na verdade, mais 9, 10 anos, adolescente e faculdade. Então, é nessa faixa etária que eu atuo. Então, para cada público, eu coloco uma mensagem diferente com relação à faixa etária, né? E eles curtem? Você sente que... Por exemplo, nessa escola municipal da Chapadinha, a criançada, inclusive, nos ensina muito. Você começa a falar, ela já fala, e você acaba aprendendo muito com eles. Não é? Eu acho que posso compartilhar uma experiência que eu tive recentemente, que eu fui com uma amiga do IHGI na exposição do folclore. E aí lá estava a criançada. Eu não podia imaginar o quanto a criançada tem interesse em cultura, em conhecimento. Tem, muito interesse. Não é? Eu acho muito... A gente tem uma visão, as crianças não sabem tudo. E elas ensinam também a família. Interessadas nas histórias, perguntando por coincidência, era a escritora que estava lá, a escritora que fez o livro, que escreveu o livro, estava comigo, que a criançada que gosta de ser apaixonada por ela, olhando e perguntando dos folclores, do Saci, isso, aquilo, outro, da Copa. Eu fiquei, assim, impressionada. Sim. E isso é fato, então, em todas as áreas. E além disso, a gente também eu já fiz programa de conscientização no grupo de doação de sangue aqui de Itapetininga, encontros de bicicleta, no Parque Ecológico da Lagoa, onde inclusive eu participei num evento que teve na Lagoa, no Parque Ecológico Regina Freire. Eu participei com a coleta de bituca. Então essa bituca, ao invés dela ser depositada ali na lagoa, eu coletei a bituca, e o mais legal é que a hora que os fumantes viram aquela ação, eles, nossa, é o que eu sempre falo, todos, a maior parte
ela quer reciclar, ela quer ter a coleta, ela quer ajudar, quer contribuir, ela só não sabe como. Então, nesse dia, a gente fez a coleta de bituca e fizemos também a coleta de latinhas. E essas latinhas foram doadas para o nosso agente ambiental, o seu Pedro. O problema que eu acho é que a impressão que eu tenho, as pessoas querem, mas também esbarra na questão pública, porque você não tem o lixo adequado, o cesto de lixo, as coletas, aquelas não funcionam, ou porque não tem, ou porque as pessoas vandalizam mesmo, né? Sabe aquelas coletas de cores lá, de vidro, as pessoas vandalizam ou não tem. Não, e não faz o diagnóstico também. Porque, exato. A pessoa chega para mim e fala, nossa, na minha empresa eu quero fazer essa coleta, e o que eu devo fazer? Falei, não, calma. Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico do que vocês geram. Por exemplo, no parque ecológico, gera-se muito coco. E eu não sabia esse dia, se eu soubesse que tinha essa geração, eu tinha levado também um coletor para coco. E coco, ele pode ser reciclado, virar casinha de passarinho, enfim, ali mesmo pode ser reaproveitado. É porque o pessoal... Então, aí o pessoal joga fora. Não, aí assim, falta o diagnóstico, né, para saber o que se gera. E a partir desse conhecimento, pesquisar o que se pode fazer. Pode reduzir? No caso do copo plástico, pode reduzir? Pode. Como? Como que a gente faz? Então aí você estabelece um plano, um cronograma e faz. E o importante é engajar a comunidade, ter muita comunicação o tempo todo para que as pessoas se sensibilizem e participem. No caso não dá para reduzir, a gente realmente vai gerar isso daí, mas dá para reutilizar, dá para reaproveitar, dá para reciclar. E aí, assim, o último é o termo sanitário, né, que a gente quer evitar. Viu? E junta essa dificuldade que você tem, que as pessoas têm, acaba esbarrando na educação, né? Sim, na educação é a primeira coisa. Porque às vezes eu tenho a impressão que é enxugar gelo, né? Todo mundo fala em sustentabilidade, todo mundo fala em cuidar do meio ambiente, todo mundo fala em não jogar lixo na rua, mas se você andar pra rua, a gente não acha cesto de lixo, a gente acha ele quebrado, quer dizer, o que resulta disso é que a gente não tem uma grade eficiente de educação ambiental, né? Então, aí não tem talvez um interesse para essa educação, ou porque juntamente com a educação você tem que dar a infraestrutura necessária. E ela não necessariamente deve partir do poder público, ela pode partir da comunidade, ela pode partir de um cidadão. Escola, por exemplo, eu fiz através de uma reutilização de chapa residuários para o projeto Sestenóis. Então, coloquei lá os tipos de resíduo, a partir daquele momento eu dou o primeiro passo, eles vão embora, né? Então ali eles vão negociar, eles vão vender, eles vão gerar renda com aquele resíduo e vão deixar aí de poluir. Então qualquer comunidade, qualquer empresa, qualquer cidadão pode te chamar para ver se de repente é possível congregar a comunidade, ver o que pode fazer? Sim, e é justamente essa a ideia do Movimento Lixo Zero. Ele não quer esperar do poder público ou de áreas que às vezes são meio burocráticas. Ele quer realmente a sua ação, a nossa ação em conjunto, porque uma formiguinha também não vai fazer não. Mas cada ação é válida. Assim, de repente eu estou fazendo um pedacinho, mas esse pedacinho, imagina quantos bilhões fazendo a mesma coisa, o quanto isso não vai gerar aí de resultado. Então, justamente o Movimento Lixo Zero, ele parte do cidadão e aí vai direcionando a sociedade, direcionando até chegar e movimentar os grandes. E eu acho tão engraçado, engraçado assim, de observar o movimento da Cláudia, né? Ela vai
entrando, né? Sim. Um segmento aqui, ela vai ali, a gente está se encontrando em algumas situações e eu estou observando de longe, várias vezes, várias situações a gente se encontrou. E aí você começa a perceber que tem que ter foco, né? Sim. Então, quando eu falei para vocês, assim, que vocês não conhecem uma pessoa absolutamente disciplinada e focada, é porque a impressão que eu tenho, vendo de longe, e agora vendo mais de perto, é que você é absolutamente focado e você tem um norte. Nesses 2 anos que você está lidando, 21, 22, 2 anos inteiros de lixo zero, né? Como que você se sente esperançosa? Você sente que, ai meu Deus, será? Como que você vê as suas perspectivas do planejamento que você fez lá no início, para até onde você quer chegar? Eu falo assim que realmente precisa de disciplina, precisa de foco. Eu transito desde a comunidade. A semana retrasada estava na FENASAN, que é a feira de saneamento, famosa lá em São Paulo, feira de saneamento e meio ambiente agora, discursando sobre um projeto que eu tenho de modelo de aperfeiçoamento do programa 3R. Primeiro R de redução, o segundo de reutilização e o terceiro de reciclagem. E eu transito então desde áreas de conhecimento, de exposição. Eu tenho revista pela FATEC de Escola Lixo Zero. Eu tenho um artigo em conjunto com a equipe lá da Facens, num livro de Cidade Inteligente, onde eu falo do lixo zero também. Então eu transito desde a área da academia, o poder público, por exemplo, o Dr. Mário Carneiro. A gente fez aí o primeiro passo para colocar o projeto de lei de Semana de Lixo Zero aqui em Itapetininga, e aí ele saiu, mas a gente não desistimos. Então eu transito também na parte política, porque tudo está ligado. Quando você entra no conceito de cidade inteligente, não adianta você andar num quadrado fechado. Tudo está interligado, desde o eixo de saúde, desde o eixo de meio ambiente, mobilidade, segurança, tudo interligado. Então, quando você começa a tratar, por exemplo, a questão do lixo, você está tratando de saúde, você está levando cultura, cidadania, enfim, valores aí. E IDH, né? Você aumenta o IDH, porque quanto mais ecológico, quanto mais sustentável uma comunidade, uma cidade, mais desenvolvido o índice de desenvolvimento humano. Aí eu faço coleta, eu lido com agente ambiental, eu faço live com agente ambiental. Aliás, se tiver um agente ambiental aí querendo fazer live ou querendo até fazer de repente um programa específico em algum bairro, eu apoio. Então eu transito desde a comunidade, do poder público, dentro da Sabesp, fazendo planejamento operacional e estendendo esse conceito aí de ESG, também a questão da faculdade, estou sempre em universidade, refrescando os meus conhecimentos. Quando você diz que vai nas universidades, você não espera o convite, você vai. Normalmente eu contato. Gente, o que eu estou tentando mostrar... E não é um contato só. Normalmente é uns 3... Não é da primeira vez também. Eu não desisto. O que eu estou tentando mostrar com essas perguntas é que a gente tem que... Se você acredita, você não pode desistir. Não. Então, ela tem um jeito muito peculiar. Ela é muito na dela, muito quietinha, sossegadinha, mas é impressionante. Acho que o foco... agora vem a minha uma pergunta que era para eu ter feito, eu acabei desenrolando. Eu queria que você fizesse para mim, nos desse o significado do que é uma cidade inteligente. Sim, uma cidade inteligente, muita gente pensa que é uma cidade tecnológica. Não. Primeira coisa de cidade inteligente é pensar, o nome já diz, cidade inteligente. Então ela é feita para gente, para pessoas. E, a partir desse momento, o que você tem que buscar quando você vai planejar uma cidade inteligente? A qualidade de vida e o bem-estar. Ponto.
partindo desse objetivo, desse foco, você começa a construir respeitando as particularidades daquele local. Então, muitas vezes você não precisa de tecnologia para ser feliz. É só uma questão de você adaptar, respeitando as particularidades, para trazer aí qualidade de vida e bem-estar. Então, ela parte desse conceito. E aí é lógico, a gente usa a tecnologia como meio e não como fim, para facilitar e agilizar alguns aspectos aí da cidade, principalmente, muitas pessoas falam, agora eu estou digital, né, digitalizei todos os meus documentos, eu sou inteligente. Não, inteligente na parte tecnológica é quando você integra tudo e faz alguma coisa com aquilo. Né? Não adianta você, por exemplo, a informação de trânsito pode ser boa para educação, a informação de matrícula pode ser boa para trânsito. Então, você começa a ter uma integração de informações daquela cidade para você, então, digerir e tomar a decisão mais certa. É como se você, me corrija se estiver errado, a cidade inteligente, ela conecta tudo ao mesmo tempo. Sistêmica. Né? É uma visão sistêmica que engloba o meio ambiente, a tecnologia, o trabalho, o lixo zero. E aí, quando eu falo em lixo, todo mundo fala lixo zero, que é zero de lixo. Todo mundo me fala, essa temática de meio ambiente é legal. Não é só meio ambiente. Não é só tanto é que eu sou formada em economia. É você, através da valorização dos resíduos, ou até mesmo da redução, você ter economia, você ter zero desperdício. Por exemplo... Previsibilidade também. Previsibilidade. Não é? A compostagem, por exemplo, deveria ser algo que a cidade de Itapetininga poderia já estar aí em trâmites assim, mais avançados. Deixa eu perguntar uma coisa para você, outra coisa. É precoce eu dizer que em algum momento você vai buscar o setor público, buscar, por exemplo, o meio político como candidata mesmo, como em algum momento para poder até ter mais força? Ou não? Ou você nunca pensou nisso? Porque de repente você pode adquirir uma tal situação que às vezes você... Deixa eu tentar, porque a política é um negócio que pode te ajudar. Sim. Ou não. Você acabou de falar do vereador Mário Carneiro. O vereador Mário, ele me apoiou muito com o projeto da Semana do Lixo Zero. A gente estava... É interessante, porque é um canal bom, né? E foi ótimo, assim, o início. Uma pena que acabou saindo. Mas, sim, eu até busquei outros vereadores depois, para a gente ter essa inserção aí do lixo zero também em leis aqui em Itapetininga, mas eu não tive retorno. Então, mas eu não desisti. E se for da vontade do povo, se for da vontade das comunidades, eu saio sim como candidata, mas dependendo da vontade. Não é uma coisa... Porque eu já faço política do lado de fora. Exato. Então, para mim, não vai mudar nada. Assim, lógico que fortalece com relação às leis. Eu vou buscar mais leis, eu vou buscar regularizar algumas... E até trazer o conhecimento para a Câmara Municipal. Isso é muito importante. Aí agora vem geralmente, eu começo a minha ideia de entrevista nesse Outubro Rosa era primeiro falar da doença, depois, por último, falar a vida profissional. Mas, no caso da Cláudia, é uma coisa muito grande e ao mesmo tempo muito setorizada, e você vê que faz quase 20 minutos que a gente está conversando, e à medida que eu puxo o fio, vem mais coisa. Então, eu resolvi, diante da pesquisa que eu fiz nas redes sociais dela, começar e dar mais foco agora nessa primeira parte do seu trabalho, falar um pouco dessa política e agora começar, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o lixo zero, sobre essa coisa que a gente falou,
Pode falar, senão a gente eu quero abordar com você a mulher nisso. Por exemplo, assim, se você, a dificuldade, se você encontra dificuldade por ser mulher e seguir adiante nesse projeto. Tá. Porque a gente até pode voltar se você quiser, ou se quiser falar mais alguma coisa, mas começarmos a falar disso. Sim, a mulher ainda ela tem umas certas restrições, não podemos negar que na política ainda existe muita resistência com a relação à mulher, mas a gente tem que vencer, a gente vai encontrar muitas barreiras, vai encontrar muito preconceito mesmo. Você já sentiu alguma coisa assim? Mesmo que seja meio invisível, meio velada, você tem uma história para contar? Assim, não, a gente... Conta uma. Eu faço parte de 3 associações, nas 3 eu sou a segunda secretária. Então, começa por aí, né? Então, mulher, ela é ideal para ser secretária. Começa por aí. Eu não recusei, mas assim, por que existe essa denominação? Não, mulher se coloca como secretária. Então, começa aí uma certa... Eu não digo que é preconceito, mas é uma cultura. Cultura. Ela é mais dedicada, ela escreve bem, ela estuda, então ela vai ser secretária, né? Então... eu percebi mesmo, pelo menos lá você começou agora como secretária, né? Mas se não for assim, ele faz quase 3 meses que eu estou lá, agora que eu falei, a gente vai sondando muito, né? E essa cultura mesmo, mas além disso, mais alguma coisa? Não, basicamente a gente encontra, né, algumas restrições, né? Também você vê que a mulher ainda ela está conquistando agora o espaço dela, tanto em empresas grandes, empresas como a própria Sabesp, agora que está emergindo mulher na liderança. Às vezes a gente tem a impressão que a mulher tem que ter muito mais currículo. Sim, muito mais conhecimento, ela não pode falar besteira, senão, nossa, né? Então a gente até é um desperdício, porque a gente às vezes poupa palavras, poupa ideias, não solta tanta ideias com esse receio de sofrer aí uma retaliação, alguma coisa nesse sentido. Ser considerada foita, né? Nossa, mas acabou de chegar e tal, como é que pode, né? É uns negócios assim. Então, a gente tem muito caminho, a gente já conseguiu muita coisa, mas você não é a primeira que aqui... A mudança também assusta as pessoas. Não, aqui sempre foi desse jeito, agora você quer mudar, né? Então... assusta muito, né? Então tem que comer pelas beiradas, né? A impressão que dá, né? Tem que, assim, um pedacinho aqui, um pedacinho colar. E é uma pena, né? Porque às vezes você desperdiça aí talentos. Desperdiça talento e a contribuição podia ser muito maior, né? Com certeza. E eu acho que as pessoas falam muito assim, precisa de mulher na política. Precisa de mulher na política, a mulher precisa se embrenhar nas organizações, nos comitês, mas não há incentivo, né? Não, na verdade não há incentivo. Eu busco, por isso que eu estou em 3 aí, associações, mas não é, a não ser que queiram tampar algum buraco, daí tem um incentivo, né? Daí tem incentivo, vem. A gente às vezes, por exemplo, a gente vai nos lugares quando faltam pessoas. Faltou titular, então vamos chamar a Cris, vamos chamar a Cláudia e outra. A mulher, ela nunca é a efetiva, ou não é? Ela nunca é a protagonista, ela é o stand-by, tô certo? Sim. É o stand-by, tá lá, vou chamar fulano, vou chamar Cláudia, vou chamar Lu, vou chamar não sei quem, tem lá. Em todos os lugares, e a gente ainda agradece, né? E a gente faz demais. A gente faz várias coisas, assim, ao mesmo tempo a gente consegue. Consegue, a gente e faz. E a gente faz. Dá um desafio que a gente faz, né? Vai. Então, quando é a impressão, eu me vejo em você assim... Pelo menos força de vontade a gente tem. Pode ser que o resultado
ainda não seja tão visível, mas tá não falta força de vontade. E ainda nesse sentido, antes, para falar isso, gente, por exemplo, eu sei que você também faz atividade social. Inclusive, ela me convidou o canal, o seu ponto de vista, para fazer parte de uma campanha, Outubro Rosa, que eu queria que você falasse. E também na Vila Prado, alguma coisa você falou, não é? Sim. Então, que eu saiba, são duas. Não, é na Vila Paulo Aires. Paulo Aires, desculpe. Eu sei o que é do primeiro Outubro Rosa que você me convidou, mas eu gostaria que você falasse. Não da Paulo Aires, da primeira. A iniciativa do Outubro Rosa, a gente está aqui, eu e a Cris, coletando bijuterias e lenço de cabeça e também leite para a gente doar para a Associação Beneficente dos Portadores de Câncer de Itapetininga. Então pode me contatar, pode contatar a Cris, a gente está recebendo aí doações. Então, também tem a Lô, né? A Carola também está recebendo. Lá no shopping. E a My Beach. Esse eu não sei onde é. Que ali é uma academia que fica na Avenida Niximbo, próximo ali ao ginásio Ayrton Senna. Então, chamado também de 4L ali. 4L. Então são quatro pontos de coleta. Tem o telefone dela no Zap, tem o meu endereço, tem a La Carola, que é no shopping, e a academia lá no 4L. Sim. E é até que dia mesmo? 28 de outubro. Aí a gente vai entregar lá e para ver para ajudar mesmo, né? Empoderar essas mulheres. Me perguntaram o porquê do leite. É por causa do mal-estar. Eles usam muito leite lá. Usam muito leite. Tratamento lá é de caixinha, né? Eles usam bastante. Então, gente, vamos colaborar. A gente ainda tem tempo para fazer algumas lives. Não consegui fazer live para colocar igual a Carola, ela é maravilhosa, né? Essa semana também, essas 2 últimas semanas, eu participei de avaliações para premiações. Então, também estava na correria. Hoje eu tive palestra de segurança do trabalho. Então, também agora, final de semana, a gente vai arranjar um tempinho para fazer as artes. Viu? E a do Paulo Aires? Então, a Paulo Aires é uma doação de brinquedo que me pediram para uma igreja do bairro. Eu já estou com os brinquedos e amanhã todos os detalhes, todos os embrulhos são reutilizados. Mas ficou lindo os brinquedos. Depois eu até vou postar a foto aí na rede social. E amanhã, provavelmente, eu vou conseguir algumas mudas. Eu quero levar as mudas de hortaliças aí para a criançada também. Você vai fazer? Eles fazem horta lá? Não, mas eu vou incentivar. Não sei se eles fazem, mas eu vou incentivar. E vai levar mudas de planta, de árvore também? Não, é só de hortaliça. Manjericão, boldo, cebolinha. Eu quero ver se eu faço isso daí. São 15 crianças. Além disso, tem a festa das crianças, que estaremos presentes no galpão da FEPASA, no dia 12. Ah, é verdade, ela me convidou, já tinha esquecido. Porque era quarta-feira, né? Ela me convidou para esse evento lá às 10 horas. Às 10 horas na FEPASA. E eu comentei com ela que também tem um evento lá na Vila Palmeira. E ela vai comigo também. Daí vai ser no sábado. Vai ser no próximo dia 15. E na quarta-feira, dia 12, tem esse evento lá na antiga FEPASA, né? Então ela não para. Ela não para. E tem que ser assim mesmo, né? Tem. E aí a outra novidade é que a partir de quarta mesmo, dia 12 à tarde, começarei com o Bazar das Amigas na Casa Lixo Zero Brasil, que eu vou pôr na rede social aí o endereço. Onde teremos produtos naturais, de cosméticos naturais. Verdade. Teremos, que eu vendo, né? Mas sou representante de algumas linhas de produtos naturais. Tudo isso porque tem um propósito. Qual o propósito de você usar um produto natural? É não agredir o seu corpo, te trazer qualidade de vida e bem-estar, mas também não jogar química no esgoto que vai parar lá no rio, né? Que é tratado, tudo bonitinho.
mas depois ele vai para a natureza. Então, além disso, esses produtos eles são também veganos e são feitos por pequenos produtores, que eu incentivo bastante pequenos produtores. Aqui em Tapetininga, eu incentivo um artesão que faz móveis de pneu, vaso de toalha, tem aí, enfim... Vaso de toalha? Vaso de toalha. Vaso de toalha também. O que é vaso? Como assim? Vaso de toalha? A toalha que ele ia jogar fora, ele fez um vaso. Ele tem toda a técnica lá que ele faz vaso de toalha. Coisa. Que queria pro aterro e hoje é um vaso na minha casa. Então a gente tem aí vários produtores locais e alguns de outras cidades, né? Porque eu vou bastante para Florianópolis, essa representante minha de Florianópolis. Meu irmão mora lá. E então foi lá que eu conheci também a cultura de José, porque lá é bem forte. E eu represento então uma pessoa que ela faz com as próprias mãos femininas esses produtos aí que eu represento e onde vendo. Que é o endereço lá da casa? Fica na Estância Conceição, atrás do Parque Ecológico Regina Freire, Lagoa da Chapadinha, na Antônio Leonel Leonerte 687. Então, 687. De quarta-feira às 14 horas teremos então o Bazar das Amigas com os produtos naturais. Muita informação. Primeira coisa, a primeira coisa agora dessa semana, do sábado. Vai ser a distribuição dos brinquedos. Distribuição de brinquedos na antiga FEPASA. E a festa, a da FEPASA vai ser dia 12, às 10 horas. No sábado. No outro sábado. Outro sábado tem a minha. A Vila Palmeira. A Vila Palmeira. Essa tá precisando de doces, viu, gente? Tá precisando de doce. Tem a da Associação do Câncer, que tá precisando de biju, de leite e de lenço de cabeça para ajudar as mulheres, né? Que tá perdendo cabelo, etc, etc. Agora, minha amiga, como é que você faz? Qual o tempo que você tem para namorar? Qual o tempo que você tem para fazer ginástica? Qual o tempo que você tem para tomar um chazinho com as amigas? Porque a mulher só trabalha. Não, a gente otimiza o tempo. Você consegue otimizar? Muitas vezes eu vou na academia, acordo antes das 6 para ir para academia. Mas estou sempre, praticamente todo dia eu faço um exercício. Onde que você faz? Eu faço no Kyoshi. Eu faço Muay Thai, adoro Você luta. Gosta de Muay Thai? Adoro luta. Na verdade, eu não vou lá para me machucar, né? Eu não sou besta. Mas, assim, a luta, ela pega desde do pescoço, os braços, a perna. Então, como eu fico muito no computador... Muita coordenação, né? Ela me ajuda muito Eu não tenho dores nas costas. Se eu parar de fazer a luta... Começa as dores nas costas, né? Então, por conta do computador. Então, eu faço luta porque ela pega o corpo inteiro e é lógico que eu vou com cuidado para não me machucar. Quanto tempo você já está lá? A luta eu faço desde 2000. Só que eu não sou profissional, porque eu paro de vez em quando, volto, mas agora eu tô frequente. Mas eu não sou aquela que eu vou fazer luta para ser profissional. Né? Então é só realmente para saúde mesmo. Faz caminhada, eu gosto de caminhar. Caminhada com meus cachorros, são 3 cachorros. Você mora sozinha? Moro sozinha. E além disso eu ando de bicicleta. Eu ia perguntar, porque lá é maravilhoso, né? Você costuma passear, porque lá o pessoal faz muita bicicleta, né? Vocês andam, você tem um grupo que você faz, você sai pro mundo? Ultimamente eu tô fazendo várias viagens com o Pedal Light. Um abraço aí pro pessoal do Pedal Light. E nesse domingo agora iremos para Tatuí pedalar lá. Você sai daqui e vai para lá para Não, a gente vai de van. Pedal Light. Pedal Light. É um passeio. Aí você vai e daí vocês vão passear lá. Sim. Lá não só andar de bike, mas interagir, né? Com pessoas, fazer amizade. Vocês vão para a cidade ou vão para um ponto turístico, alguma coisa assim? Normalmente nesses encontros de mountain bike, tem um coordenador que
faz um caminho específico, e aí depende da vontade dele, né? Se ele quer levar a gente para... Normalmente é na zona rural que a gente vai. Porque é importante, não para a cabeça, não para Sim. desligar um pouco dessas coisas. E então a gente já deu uma boa sondada na sua qualificação, nas suas coisas, né, Cláudia? A sua família mora aqui ou em outra cidade? Não, meus pais moram aqui. E quantos irmãos? São comigo 4. Então eu tenho 4? 3 irmãos mais velhos que eu sou caçula. Você é caçula? O que eles fazem? O mais velho estuda em Araraquara. Tá lá em Araraquara. O terceiro, ele tem uma empresa aqui em Tapetininga chamada Meneghella Imóveis. Ele lida com metragem, assim, Ele faz móveis, não? Não, Meneghella Imóveis. Ele lida com imóveis. Metragem, assim, de terreno. Topografia? Topografia, tá. para poder regularizar. Também tem o terceiro, que mora em Florianópolis, e ele trabalha numa empresa, na companhia de gás de Florianópolis. Então é a caçulinha. Seu pai e sua mãe são vivos? São, graças a Deus. Eu estava com eles agora há pouco. E um beijo. Vocês moram perto? Vocês moram perto, não? Moro, a ponto de eu ir de bicicleta. Pessoal, antes de eu continuar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu estou achando fantástico essa conversa. Coloque a sua dúvida, a sua opinião no chat, no comentário, porque é muito estimulante, ela vai saber disso e precisa isso. Quando a gente faz uma live, ainda mais no Outubro Rosa, mostrar a força da mulher, e é uma pessoa que não tem político por trás, não tem rios de dinheiro, né? Não. É tudo, sabe? Isso a gente tem que valorizar. Tem que valorizar uma mulher assim, todas as mulheres. Então, eu acho muito bacana que a Cláudia, cada uma das meninas que virão aqui, começou por mim, inadvertidamente, não era a mim, mas acabou sendo, aí ela é a segunda, cada uma delas tem uma história e vocês vão se apaixonar, porque são mulheres muito especiais. Então, aliado a isso, eu peço para você curtir, para você compartilhar, para você indicar para os seus amigos, para os seus inimigos, enfim, manda rodar porque é importante. E participe também. Muitas vezes as pessoas colocam como comentário, faça isso, faça aquilo, mas vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. Venha comigo, venha conosco, vamos fazer aí acontecer, porque aí o grupo é maior, a força é maior e o resultado vai mais longe. E assim, trazer o problema, a situação do bairro, o que está pegando, não só de negócio mais na questão do que eu quero falar para frisar, dos resíduos e da sustentabilidade. Não só o que ela faz, não só tirar o lixo daqui e pôr para cá, mas o significado disso tudo, o objetivo disso tudo é muito mais do que tirar o lixo daqui e levar lá no eco. Hoje a gente joga rios de dinheiro fora quando a gente não tem essa análise da geração dos resíduos. Mudar a cultura, né? Mudar a cultura justamente para... a gente não precisa de tanto emprego, tá aí a oportunidade para a gente gerar emprego, gerar imposto, gerar renda e qualidade de vida, que é o foco principal, objetivo de uma cidade inteligente. Aí a gente tem uma coisa em comum, que a gente conversando, a gente descobriu. Que será? Entre a personalidade forte, temos também o cuidado com as áreas públicas. Verdade. Eu tenho um canteiro, mais ou menos de 20 metros, que eu cuido. Ali eu tenho horta comunitária, eu tenho frutíferas. Hoje mesmo eu comi minhas amoras. Ai, que delícia. Que delícia. E tenho também compostagem, eu tenho Deixa eu perguntar. Flores. E aí, quando você cuida, por exemplo, de uma área pública, né, você adota como cidadão, sem formalizações, você cuida de você cuida da sua família.
você não tem mais a falta de segurança, alguém podia se esconder se tivesse um mato grande, sim. Aquele mato grande pode ter peçonhentos. Então, quando você cuida da sua rua, você cuida da sua família. Não só do seu quintal, mas a sua rua é importante. Porque eu não sei se você sente isso lá, aqui em frente da minha casa, onde eu cuido do meu pedaço, as pessoas continuam levando. Eu coloquei, fiz uma pracinha, um pedaço de uma pracinha, coloquei, não deixe o cachorrinho, o seu pet fazer cocô aqui, num pedacinho só. Mas é como se fizesse assim, falasse, bota o cachorro e faz cocô aqui. Então, quando a gente cuida de um pedaço como esse, quando a gente adota, é sua casa também. É a sua casa. Então, quando você traz o seu cachorro para fazer, porque eu fiz uns 4 bancos, esses banquinhos mais rústicos, então naquele espacinho que tem um banco, que as pessoas entram para sentar e conversar, tinha que estar limpo. Sim. Porque é a sua casa, é o seu jardim. Ali já teve famílias fazendo piquenique, já teve aqui em frente noivos tirando foto, passarinhos assim que vivem das amores. A minha memória não deu ainda. Mas assim, é muito. Você não percebe isso lá? Eu tenho vontade de fazer uma horta comunitária aqui, mas as pessoas respeitam essa sua horta? No começo não respeitavam tanto, mas com o passar do tempo... Você cercou? Não cerquei. Então eu tenho famílias que às vezes passam com criança e se diverte ali no canteiro. Então, eu acho que deve pegar, mas não destruir, entendeu? Porque eu não posso dizer que o pé de ameixa é meu, né? Eu posso dizer que é nosso. Sim, então, é coletivo. Quando eu vim pra cá não tinha, era lixão ali, aqui em frente. Então o pessoal tacava fogo e depois botava mais lixo. Aí no fim, acabou que já faz. E aí se você parar para pensar, quanta gente passando fome e com tanta terra que a gente tem. Então o meio urbano, ele pode servir também para a horta comunitária e para as pessoas aí plantarem uma frutífera para poder todos ter esse benefício. Mas tem que esperar amadurecer. A ameixa, por exemplo, é um negócio que verde ela é amarela. Então as pessoas pensam que ela está madura, mas não está, ela está no amarelo pálido, tem que deixar um amarelinho mais pesado, né? Mas se todos plantassem, ocupassem aquela região que está sem fins, seria o quanto seria legal para a cidade você ter aí as pessoas comendo em plena rua. Em plena rua. A gente tem um projeto bacana, que inclusive eu fiz uma live com um gerente da Fazenda Urbana de Curitiba. Nessa fazenda eles têm, além da agricultura, eles têm também cultivo aí de abelhas, eles têm energia solar e serve não só para alimentar as comunidades, mas serve também como algo educativo. Eles têm um projeto de lei que agora provavelmente está saindo, já está sendo aplicado, de plantação em calçada, não só no canteiro público, mas também na própria calçada. Que bacana! Daí você tem algumas limitações, assim, quando é um projeto de lei, você, por exemplo, não pode pôr nada com espinho, né, porque alguma criança pode se machucar, nada venenoso, e ter esse olhar comunitário, né, ninguém estragar o outro, porque ali é de todos e todos têm que cuidar. E isso, a gente sempre volta na educação. Eu me lembro de quando meu sobrinho era garoto, tinha uns 6, 7 anos. Um dia eu estava passando roupa na sala, aí eu peguei e deixei o ferro, não sei lá de que jeito. Em vez de eu deixar no lugar que era para deixar o ferro, eu deixei em cima da tábua. Ele virou para mim: tia, não pode colocar aí. Ai, Gabriel. Não, né? Não, é para pôr aqui porque é perigoso, pôr no lugar porque é perigoso. Sim. Então a criança absorve isso. Se ela receber, já estava saindo para o primeiro ano, 5 ou 6 anos, então é uma lição. Então, assim, a criança absorve o bem e o mal. Então, se você ensinar, se a escola e a família ensinar isso, deu uma lição. E aí você ensina a compostagem,
porque a gente tem como compostar e só o orgânico é cerca de 50% aí do nosso lixo. Então, olha quanto reduz. E você, com isso, você produz aí adubo. Né? Como que se faz compostagem, resumidamente? Existem vários métodos de compostar. O mais simples para a gente. O mais simples começa pela origem. Você tem que, na sua cozinha, ter eu não chamo de lixeira, a gente chama de residuário. Um residuário onde você vai colocar borra de café, casca de ovo. Devagar aí que eu vou anotar. Casca de ovo. Resto de legume, resto de fruta, resto de hortaliças. Legume, frutas e hortaliças. Tá. E aí você pega esse montante separado e aí você pode ter... Junta tudo? Sim, um residuário. Daí desse residuário no meu caso eu tenho um jardim onde eu fiz um buraco, eu coloco lá. Tá. Daí faz um buraco no chão. Faz um buraco, coloca lá o orgânico e joga a serragem por cima. A serragem ou pode ser folha seca ou pode ser resto de papel. Isso impede que um mosquito fique rodeando. E fica lá quanto tempo? E aí fica lá umas 2 semanas, praticamente já virou adubo. E aí você pode tirar e jogar nas plantas. Na verdade, você vai ter que ver o momento que ele vai ficar como um adubo para poder então retirá-lo. Pode ser um mês. E o ideal é você mexer sempre para poder ele ter oxigenação e não gerar o gás metano. A gente pode macetar ele do jeito que eles estão lá, no lata de lixo ou residual, tem que picar ele juntinho, macetar ou deixar do jeito que... Não, pode deixar do jeito que está. Porque a natureza faz o papel dela. Ótimo, então. As minhocas. Ótimo. Você pode também ter um minhocário. Mas eu não me adaptei muito ao minhocário, mas tem gente que mora em apartamento, né? No apartamento você pode compostar, por exemplo, em potes usados de sorvete, no próprio vaso compostor, que a gente tem até no YouTube como fazer um vaso compostor, que isso foi matéria de uma aula que eu dei no Objetivo. E, enfim... A compostagem é só jogar aí na internet que você tem vários métodos. Eu faço o método Lages, que é quando você tem aí o orgânico, boa parte dele é líquido. Então quando você joga, por exemplo, no buraco, primeiro ele está grande, mas com o passar do tempo ele vai virar quase nada. E você pode, eu falei aqui os mais fáceis de compostar, mas na verdade você pode compostar tudo. Todo tipo de comida. Só que algumas vai ter um cheiro maior e vai atrair aí alguns vetores. Então, por isso que a gente fica mais no orgânico mesmo. Viu? E agora, deixa eu perguntar para você. Vamos para Outubro Rosa, então. Já indo para nossa última parte da... Eu estou de rosa. Um rosa escuro, quase vinho. Gente, eu tenho rosa aqui. Eu gosto muito desse tom de rosa. Bonito. Eu acho que eu sou uma Barbie às avessas. Eu gosto de rosa. Só que a mulher adulta, não pode usar muito rosa, né? Porque senão diz assim, essa mulher não cresceu. Então o rosa está nos detalhes, mas eu sou apaixonada por rosa. Você gosta e na verdade vem novamente aquilo que a gente comentou há pouco, né? Até hoje eu postei aqui no meu status que nada nos defina, que nada nos sujeite. Mas tudo nos define, porque mas a gente tem que lutar contra isso. E como que você pessoa, você na sua família, já teve alguma situação de câncer, já passou por isso, ou a sua família lida bem com você todo ano, faz o exame? Como que você fala para as mulheres do seu próprio exemplo? Como é que é para você? Eu faço exame todo ano e tudo que o médico me instrui, a gente vai, faz e resolve. Então, a gente precisa, acima de tudo, estar sempre nos cuidando e gostar da gente. Então, se a gente gosta, a gente vai e procura aí
diagnosticar o quanto antes, porque quando você diagnostica o quanto antes, você tem aí uma chance de recuperar. Então, eu aconselho a todas, não só as mulheres, tem os homens também, que tem câncer de mama, tem homem também, é lógico que é menor. Na minha família, graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso de câncer de mama, mas E nem de outro também. não. E a gente já teve assim, alguma suspeita, mas foi lá e resolveu. Então, quando tá na suspeita é fácil de resolver. Então, por isso que tem que sempre procurar aí uma forma de fazer um exame, de se cuidar, não deixar para depois o cuidado com você. Fazer bastante exercício, a caminhada já é essencial. A caminhada ela não só faz bem para o coração, para o seu corpo, mas também muito para a mente. Então, eu recomendo aí os exercícios e cuidar de você através de exames. Para finalizar, vou fazer um joguinho rápido com você. Não, para finalizar, eu queria deixar aqui uma lembrancinha, um mimo. É uma escova de dente de bambu e um canudo de inox para substituir o de plástico quando você pode levar na sua bolsa. Olha que legal, gente! Olha que top! Graça! Espero não perder. Essa aqui é escova de bambu. Olha que fofo! E a escova de bambu depois você pode pôr na hortinha, reaproveitar. Amei! E fora essa aqui para botar, até para guardar óculos. Bonitinho. Muito obrigada. E venham conhecer nosso Bazar das Amigas, vai estar postado na rede social, mas começa nessa quarta-feira às 14 horas. Aonde? E na Casa Lixo Zero lá Brasil. Na Casa Lixo Zero Brasil. Que fica na Estância Conceição. Vou passar depois na rede social, @Casa Lixo Zero Brasil. Ou Itapetininga Lixo Zero no Facebook. Ou Cláudia Meneghella. E Meneghella. E a novidade é que nesse bazar vamos ter aí o Recanto Colibri com o Brechó das Amigas, com a dona Wanda. Um abração para ela. Muito bom. Para descontrair, não vai ficar pensando muito. Um livro. Cidade Lixo Zero. Não, isso não vale. Não, esse não. Um livro. Nossa, livro... Sem pensar. Não. Sem o lixo zero já tá bom, já tá no contexto. Mas... O meu livro Cidade Inteligente, pronto. Cidade Inteligente, autor? A Turma da Facei, são vários atores, inclusive eu. Ótimo. Deixa eu ver mais uma coisa. Uma flor. Pode ser margarida. Eu plantei lá plantei, se eu não me engano, 30 mudas de margaridas na frente da minha casa. Margarida não é só branca, né? Não, tem amarela também. Tem amarela também. E tem vários tipos, tem pequenininha, só que muda de nome, né? Mas tem a cara da margarida. Então eu falei do livro, da flor, um pensamento. Pensamento positivo. Muito bem. Um conselho para mulher. Não desista. A gente vai ter picos, mas eu sempre digo que às vezes eu durmo com um problema e acordo com a solução. E por fim, a última é Deus para você. É tudo. É meu amigo, meu companheiro. Gente, vocês gostaram? Eu simplesmente amei. Você gostou? Adorei. Ela é muito... Você sabe a impressão que eu tenho de você? No começo a gente tinha uma certa distância, né? Sim, porque... Mas hoje a gente eu acho... está próximo. É porque você sempre me passou uma ideia, assim, a impressão que eu tenho é que você é muito tímida, ou não? Eu sou tímida, na verdade eu vario. Consegue ser mais do que eu. Você me passa ainda uma pessoa reservada. Eu não sou muito falante, apesar de falar extremamente observadora. Sim, sou demais. E que pouco se deixa levar por outras coisinhas que não aquilo que você está focada. Sim. Não distrai.
Então eu ficava assim, como é que eu vou me aproximar dela? Porque eu acho que eu não sei como fazer. E no fim a coisa foi tão meio que natural. E ela, é Deus? Eu acho que é Deus na causa. Porque o que uma tem, a outra não tem. O que a outra... Mas ele se completa. E é muito bacana. Eu espero que seja o início de uma amizade, como lá no Casablanca, uma nova amizade que começa aqui. Mais algum recado para eles? Quer passar alguma coisa? Não, acho que já passei tudo e venha participar você também do Lixo Zero. Venha e dê o seu comentário aqui, a sua demanda, questionamento, que ela vai pegar nome, telefone, se você assim desejar. Eu agradeço muito e até a próxima.